Olá para você que é um discípulo de Jesus Cristo, que serve ao Senhor nosso Deus por meio de uma igreja local tão amada, uma comunidade cristã tão querida que é a Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, que é pastoreada pelo querido pastor Geazi Tavares, que foi o homem que Deus usou na história para pregar o Evangelho para a minha vida, para me anunciar o Evangelho de Jesus, e que também é pastoreada, que tem como pastor auxiliar o querido amigo, pastor Marcos César, meu amigo querido, que me fez esse pedido para que eu pudesse rapidamente, num vídeo breve, falar o que significa ser uma igreja centrada no Evangelho. Para isso, eu estou com um texto aqui, com a Bíblia aberta, no texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler a segunda parte do verso 22 e vou ler o versículo 23. O texto diz o seguinte: Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Bom, nem toda igreja que se diz evangélica é verdadeiramente evangélica. Uma igreja, para ser evangélica, ela tem com clareza para si o que é o Evangelho e, consequentemente, o que ele não é. Mas ela não apenas compreende com clareza, do ponto de vista do intelecto, da razão, o que é o Evangelho, sendo iluminada pelo Espírito Santo, tendo a revelação de Deus por meio da palavra, mas essa igreja é uma igreja que subordina todo o seu viver, tanto na vida individual de cada discípulo de Jesus, quanto na vida coletiva, na totalidade desses discípulos que se reúnem numa comunidade cristã. Toda a vida dessa igreja é estruturada, é subordinada, é dirigida pelo Evangelho. E para isso nós precisamos entender o que o Evangelho é. E é tão interessante isso, por exemplo, porque o pastor R.C. Sproul, um grande teólogo, um grande homem de Deus, falecido recentemente, viveu no século, portanto, XX, principalmente tendo grande influência no pensamento cristão reformado na segunda metade do século XX e nesse início de século XXI. Ele disse que ele se assustou certa vez porque ele, como um professor de cursos de doutorado em seminários nos Estados Unidos, portanto, tendo a grande maioria dos seus estudantes como pastores, como líderes cristãos, como teólogos naquela nação, ele começava as suas aulas no curso de doutorado perguntando o que era o Evangelho. E a grande maioria dos seus alunos, para assombro, em razão de ele ficar tão assustado diante disso, para o assombro dele, a grande maioria dos seus alunos não sabia responder com clareza o que era o Evangelho. E aí ele pensou: que tipo de pregação está sendo trazida para as igrejas? Que tipo de ensino está sendo fornecido para os cristãos, para os discípulos de Jesus? Que tipo de discipulado está sendo realizado com os cristãos e junto aos não cristãos? Que tipo de posicionamento público a igreja tem diante da sociedade na defesa da fé? Que tipo de agenda e de estruturação das atividades a igreja está tendo? Ou seja, se o Evangelho é o núcleo essencial da igreja, se a igreja não consegue ter clareza acerca do Evangelho, ela não vai conseguir subordinar sua vida ao Evangelho, e ela não vai ser uma igreja evangélica nos dias em que ela vive. E isso é tão interessante porque se a igreja não entende o que é o Evangelho, ela não vai ser centrada, estruturada no Evangelho. Uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que tem um único combustível para tudo que envolve a vida da igreja: o próprio Evangelho. O Evangelho, e Paulo nos mostra isso nesse texto, né? Tudo que ele fez no seu ministério apostólico, tudo que ele fez na sua vida eclesiástica, tudo que ele fez na sua vivência nesse mundo, tudo ele fez por causa do Evangelho. E o Evangelho é claramente estabelecido, à luz da palavra de Deus, em 3 questões fundamentais. O Evangelho é uma pessoa. Nós precisamos entender quem Jesus Cristo é. Entender a singularidade de Jesus, o único na eternidade que tem natureza divina e natureza humana. 100% homem, homem perfeito. 100% Deus, Deus na plenitude, na sua totalidade. As implicações que isso traz para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o mundo, para a nossa vivência na igreja, a dinâmica que isso traz para toda a realidade da existência, em razão de quem Jesus Cristo é. Precisamos entender que o Evangelho fala da obra de uma pessoa, a obra de Jesus.
O Evangelho não fala da obra de pastores, não fala da obra de grupos religiosos especificamente. O Evangelho não coloca o foco em pessoas, em coisas, mas apenas em Jesus Cristo, na obra que Ele realizou. Significa entender o que significa Jesus ser o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Significa entender o que é Jesus ser o sumo sacerdote perfeito da parte de Deus. Significa entender o que Jesus é, significa Jesus ser o grande profeta da parte de Deus. Significa entender o que significa Jesus ser o Senhor, o dono, o dirigente único e todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Evangelho fala também de uma mensagem, não uma mensagem de autoajuda religiosa, como a gente vê, infelizmente, em muitas igrejas, e eu espero que não seja a maioria, mas infelizmente é isso que a realidade tem demonstrado, de autoajuda religiosa. O Evangelho tem uma mensagem de quem é a humanidade sem Deus, perdida, escrava do pecado, destinada a uma eternidade sem Deus, sofrendo questões que nós ainda não vimos nessa vida, fruto da nossa rebelião contra Deus. Mas ao mesmo tempo, isso mostra a justiça de Deus no Evangelho. E ao mesmo tempo, o Evangelho mostra a maravilhosa graça de Deus, mostra o amor absurdo de Deus em favor da humanidade, em favor da sua criação, ao ponto de entregar o seu Filho para substituir o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida plena, vida abundante, vida verdadeira em Jesus. E levássemos essa verdade àqueles que ainda não a possuem. Dessa forma a gente precisa pensar, nossas igrejas são verdadeiramente evangélicas? As pregações de domingo após domingo são verdadeiramente evangélicas? O Evangelho é identificado e apresentado com clareza, com profundidade, com fidelidade? Ou nós apenas tangenciamos o Evangelho e estamos distantes, na maioria das vezes, transformando a pregação em mero moralismo religioso? É um exemplo. Portanto, nós vamos pensar, é essencial que sejamos centrados no Evangelho. O Evangelho dominando a minha vida em saúde, que tipo de esposa eu serei, que tipo de pai eu serei, que tipo de servo de Deus em missão eu serei, que tipo de profissional eu serei, como eu vou exercer minha vocação, como eu vou lidar com o dinheiro, como eu vou cuidar da minha saúde. O Evangelho é quem deve determinar todas essas coisas. E assim, nós precisamos constantemente revisitar o Evangelho. Nós vamos nos alimentar diariamente do Evangelho. Às vezes a gente tem uma impressão equivocada que o Evangelho é só para aquele que ainda não pertence a Jesus. Não. O cristão, ele é nutrido com saúde, com vigor, constantemente ouvindo, recebendo, lendo e vivendo a realidade do Evangelho. Isso significa ser uma igreja centrada no Evangelho. E a partir disso é uma igreja que vai moldar todas as suas atividades e agendas, por exemplo, em perceber como o Evangelho vai ser trazido da maneira mais fiel e mais significativa possível para a vida dos cristãos por meio dessa atividade. E como as nossas atividades, a nossa estrutura eclesiástica, a nossa liturgia vai ser estruturada para que o Evangelho seja apresentado da maneira mais fiel possível para aqueles que ainda não o conhecem. Essas são algumas das muitas questões que envolvem a questão de uma igreja ser verdadeiramente centrada no Evangelho. Ter o Evangelho como a sua pedra fundamental, como o seu sustento único, como seu único combustível. Que Deus abençoe a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, para que ela seja uma igreja não apenas evangélica, mas uma igreja essencialmente, verdadeiramente, cada vez mais centrada no Evangelho de Jesus. Um abraço para todos vocês, queridos irmãos da terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, que o Senhor os abençoe. Amém.